Oi, eu sou Mari, professora de História da Arte, e eu vim aqui para a gente tratar do aulão de arte aqui do Enem. Bora lá ver um pouquinho sobre o que cai, como cai, vamos resolver todas as suas dúvidas, sanar todas as suas angústias. Bora, vem! Primeiro assunto aqui é uma preparação para receber a prova de arte do Enem. O que cai? Como cai? Vamos dar uma olhadinha. A primeira coisa, quando eu falo de arte, ela vai cair na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. Porém, isso não significa dizer que vocês não podem encontrar uma questão, uma temática, um assunto de artes, por exemplo, na parte de humanas, porque na verdade a arte ela vai transitar. Não necessariamente ela vai estar exclusivo em linguagens. Vocês podem encontrar, então, em outras partes aí da prova. Não se assustem, porque vai acertar a questão. Agora, o que mais cai no Enem? As pesquisas indicam que o que mais cai, o topzão do rolê, é vanguardas europeias e arte contemporânea. Ou seja, dois assuntos que pegam o século XX. O finalzinho do XIX e o início do 20 e a segunda metade também do 20. Isso indica que a gente tem que estar atento a esse período. Pesquisar, ler, estudar, ficar muito preparado, porque sim, o Enem é muito contemporâneo. Ele gosta das coisas recentes, porém, às vezes, articulado ao passado. Então, fazer também essas comparações, passado e presente. Essas pontes são muito importantes. Agora, em artes, o foco precisa também estar nas legendas, nas fontes, nas referências. Então, se eu encontro uma imagem, eu vejo essa imagem, ela me comunica alguma coisa, mas eu fiquei na dúvida, está sendo pedido determinada coisa, não sei. Leia a legenda, leia as referências, de onde foi tirado isso. Se é uma obra de arte, uma pintura, por exemplo, de que autor, qual foi o ano daquela produção, porque aquilo pode sinalizar uma resposta. Se vocês estiverem atentos ao contexto histórico, o que é antiguidade, o que é medievo, e vocês tiverem na legenda, por exemplo, uma data, um ano, aquilo pode sinalizar uma resposta, ou pelo menos dar uma luz. Então, observem tudo, tudo pode comunicar, tudo pode dar uma resposta. Outro aspecto, como a arte se apresenta no Enem? Não é somente uma pintura e vocês precisam me responder quem é o artista ou o que está tratando aquilo ali. Não, a gente precisa entender que quando vocês têm uma imagem ou você tem, por exemplo, uma escultura ali, vocês precisam entender o que aquilo está comunicando. Às vezes, o Enem vai colocar para você uma imagem e um texto escrito e pedir uma comparação. E vocês vão ter que fazer uma leitura daquilo. O que aquilo está dizendo, como aquilo está comunicando. Essa comparação é muito importante. Às vezes, você vai precisar exercer a reflexão. É observar a obra, comparar e tentar buscar uma resposta. Não necessariamente você já vai ter a resposta, mas sim você vai ter que olhar e tentar fazer uma reflexão sobre aquilo que está sendo exposto. Um outro ponto, cultura popular e erudita, aspecto que cai muito no Enem. E o que eu preciso entender? Básico, cultura no singular não existe. O que nós temos? Nós temos culturas, porque a população, o mundo é diferente e cada um se constrói conforme o espaço que se encontra e o grupo com que se encontra. Então, existem múltiplas culturas. Existe uma melhor do que a outra? Jamais. São culturas no plural e não dá para compará-las, porque elas têm aspectos diferentes, elas têm histórias diferentes, elas fazem parte de um grupo específico. Isso vocês têm que estar atento. E aí eu ressalto, quando fala de cultura, do Brasil, que é um assunto que o Enem gosta bastante de associar à arte. Como assim o Brasil? Cultura brasileira. Vamos tratar de samba, vamos tratar de cultura indígena, cultura afro-brasileira. Esses aspectos vocês precisam compreender também como sendo algo que o Enem pode utilizar. Colocar, por exemplo, uma letra de um samba e vocês precisam fazer uma interpretação. Ou, por exemplo, tratar de um patrimônio imaterial como algum alimento
que esteja associado a alguma cultura, tudo isso vocês precisam compreender como cultura. E sempre, jamais coloquem cultura de forma hierárquica. São múltiplas culturas. E dentro dessas culturas, eu posso encontrá-la como popular, aquela que está associado às massas, aquela que está na ordem do comum das pessoas, e uma cultura erudita, que é uma construção. Determinado grupo, determinada cultura, ela é erudita, ela é específica, ela não é tão ampla, não é de acesso a todos. Esse ponto vocês têm que saber separar. Agora, arte, religiosidade e misticismo. Mais do que nunca, história do Brasil aqui também. Por exemplo, o barroco. Aqui eu posso ter muitas questões sobre a arte barroca, que envolve arte e religiosidade lá no século XVIII, e você precisa dar uma olhada nessa parte. E para fechar, arte e cultura no Brasil como um todo. E aí pega desde o período antes mesmo da chegada dos europeus até os dias atuais. Lembrem-se, como eu falei aqui no início, o Enem gosta de pegar questões lá do passado e fazer um vínculo com o presente. E como é uma prova que é de cunho nacional, o foco sempre é muito grande em história do Brasil. E na arte não vai ser diferente. A tendência a cair questões associadas à arte brasileira, à cultura brasileira, é muito grande. Então, foco aqui. Certo? Espero que vocês tenham observado tudo isso e que isso vá contribuir também para a compreensão e o preparo de você na prova. Boa sorte! Tempo, história e arte. O que eu preciso saber desses 3 pontos? Vem aqui. Arte no contexto histórico. Não tem como eu estudar arte sem compreender que ela faz parte de um contexto, de um momento, e que isso vai influenciar nas produções, no modo do artista pensar, no modo do artista ver o mundo. Então, vamos compreender aqui. Primeiro, a história, ela, ao longo do seu percurso, ela também foi desenvolvendo produções artísticas, o ser humano foi se utilizando da arte como uma forma de se manifestar. Isso não é de agora, nem de ontem, é desde o momento em que o ser humano passa a ter consciência de si. E aí nós precisamos lembrar da pré-história. A pré-história, eu tenho aquele momento das produções da arte rupestre, rups, pedras, e aí naquele momento o ser humano já está fazendo produções numas cavernas tentando se representar. Ressalto para vocês que isso também tem aqui no Brasil. Agora, na antiguidade, o que eu preciso lembrar? Grécia, Roma, que são aspectos da nossa cultura ocidental. Eu preciso relembrar também que o Egito tem muita produção artística. Podemos pensar que a arquitetura de uma pirâmide, ela não é somente uma questão de arquitetura, de estrutura, mas é uma produção artística. Eu também posso ressaltar produções no Egito que são associadas à pintura, que retratam cenas religiosas de faraós, e aquilo diz muito sobre a história daquele povo. Isso é um ponto importante, e vale lembrar, na antiguidade, lá no Egito, o estilo de pintura a gente chama que tem o nome de lei de frontalidade. É aquele personagem que fica assim, assim, mas o olho está aqui. Então, a lei da frontalidade é uma característica da arte no Egito. Média, lembrem lá da arte gótica, da arquitetura gótica, Notre Dame, que entrou aí numa polêmica desde o momento do incêndio em 2019, vale a pena ressaltar esse aspecto. Período moderno, o Renascimento, nós temos no contexto da Idade Moderna a produção artística de figuras como Leonardo da Vinci, Botticelli, que põem em evidência a valorização do ser humano. Vamos lembrar da Mona Lisa? Agora, no contemporâneo, o que eu vou ressaltar? Você precisa ter consciência de que a arte contemporânea, e eu vou ressaltar o século XX em especial, é o período que mais cai no Enem. E por quê? Além de muitas turbulências históricas, vem as angústias dos artistas. Como assim? Bom, para eu compreender sobre a história e a arte, eu preciso entender em que lugar
que o artista está inserido. Eu tenho, final do século XIX, a humanidade vivenciando o oba-oba do progresso, da segunda revolução industrial, mas, ao mesmo tempo, inicia o século XX com um grande susto. O ser humano, depois dessa grande revolução industrial, utiliza para matar as pessoas. Isso deixa as pessoas angustiadas. E aí os movimentos de vanguarda começam a utilizar disso para produzir, para mostrar, por exemplo, a descrença no mundo. A arte põe, então, todas essas angústias desse trauma. A mesma coisa o período do nazismo e do fascismo, no Entre Guerras. O fascismo vai se utilizar muito do movimento chamado futurismo, utiliza bastante dessas ideias. Segunda Guerra Mundial, a descrença novamente, a falta de esperança, novos traumas, memórias traumáticas, e os artistas estão utilizando-se disso, estão vivenciando isso e colocando na sua arte essas angústias, essas suas percepções. Outro aspecto, o grande susto da humanidade, avanços nucleares. Como assim? O que nós temos aqui? Um grande medo do mundo se acabar. E aí é hora de colocar para fora tudo o que o ser humano tem de arte. E aí a Guerra Fria também vai contribuir para isso. Nós temos a arte contemporânea, a parte pós-moderna, os questionamentos. O que é arte? Arte é só quadro? As angústias desses traumas tão grandes vão reverberar em produções artísticas, em pensamentos artísticos distintos. Nada é mais rápido, nada é mais intenso. Tudo depende do questionamento. A arte muda bastante. Ao mesmo tempo, ela questiona e critica o passado. Ela quer romper com esses traumas. A arte aqui, no século XX, devido a esses turbilhões de acontecimentos históricos, ela vai ganhar novas faces. Não uma só, agora são múltiplas. O mundo mudou. Século XX transforma a humanidade e automaticamente aquilo que ela produz. No caso, a arte. Atenção! Vamos ver agora o que mais cai no Enem quando eu falo de vanguardas. No caso aqui, europeias. Então, vem comigo e vamos nos preparar para o Enem. Primeira coisa, contexto histórico. Vanguardas. No momento de instabilidade, de mudanças, é o momento que as pessoas sentem a necessidade de mudança. E eis que os artistas vão fazer isso na Europa. Contexto, imperialismo, segunda revolução industrial e um monte de coisa acontecendo junto. Progresso, nacionalismo, novas invenções, novas formas de pensar. E os artistas estão observando isso e falando: preciso colocar isso para fora e eu preciso romper com o que existia antes. E eis que eles passam a se questionar. Questionar a existência humana, o que estamos fazendo aqui? Por que estamos desenvolvendo tantas coisas, criando tantas coisas? Passo a repensar a história humana. Estamos avançando positivamente? Isso é um progresso? O que é isso? Vamos repensar os padrões, vamos questioná-los e transformá-los. Então é nesse contexto que eles vão dizer: está na hora de romper com aquilo que antes era pré-determinado. Academia, onde tudo dizia é para ser assim e pronto, e ninguém questionava. Essa galera, esses artistas vêm e falam: não, vamos questionar a arte tradicional, vamos ampliar as ideias com relação ao que é arte. E aí vem uma onda de movimentos questionadores e criadores. Bora ver aqui. Cubismo. O cubismo, o nome já ajuda bastante a você pensar no que está tratando. Formas geométricas. Quando eu olho um cubo, eu vejo de várias formas, de vários ângulos. Pensa aqui num cubo mágico. Se eu olhar de um lado, eu vou ver as cores de uma forma. Se eu colocar em outro ângulo, eu vou ver de outra maneira. Então, essas múltiplas formas, dependendo do ângulo, isso é uma das características que estão relacionadas ao cubismo. Quem é o cara que vai romper, que vai criar esse cubismo, que vai dar destaque ao cubismo? Vocês com certeza escutaram falar sobre ele, Pablo Picasso. O Picasso, com a Senhora de Avignon, começa a produzir ali com formas meio quebradas, meio geométricas,
figuras femininas. E aí, a partir dali, nós temos o desenvolvimento desse novo estilo. Então, Pablo Picasso é o cara do cubismo. Quando eu falo de futurismo, o nome do cara é Marinetti. E o que o futurismo quer? Primeiro, rompe com o passado, manda o passado embora, manda a tradição embora e olha para o futuro. E quando se fala de futuro, como eu disse aqui, a ideia de progresso, de revolução industrial, então eu vou valorizar esse âmbito da criação da indústria. E um detalhe, eu vou aqui também reafirmar o orgulho das guerras, do armamento. O futurismo tem um vínculo, inclusive, com as questões do fascismo na Itália. Os fascistas vão simpatizar com o futurismo, porque ele trazia essa ideia de guerra como algo bondoso, essa ideia de coisa belicosa, violenta, agressão, velocidade, que são características. Então, quando a gente encontra aquelas obras de artes que traz tanque de guerra, ferro, armamento, carro, provavelmente está associado aqui ao movimento futurista. E aqui nós temos o outro, o expressionismo. Como bem coloca aqui, a ideia de se expressar, ela é mais importante do que eu estou vendo. Como assim? Eu não vou pintar não vou criar algo que eu estou vendo, mas é o que eu estou sentindo. Eu vou colocar no quadro as minhas angústias, os meus pessimismos, os meus medos. Porque enquanto, por exemplo, o futurismo vê de forma positiva esse contexto histórico do progresso, da industrialização, o expressionismo está receoso, angustiado, pessimista, uma das palavras-chave para o expressionismo. E claro, falou em expressionismo, tem que vir na cabeça de vocês aquela obra assim, ó, chamada O Grito, do Edvard Munch. Essa obra, ela é a representação viva do expressionismo. Cores intensas, traçados fortes, jogados, são algumas das características. E sempre essa sensação da angústia, de algo mais introspectivo. E o dadaísmo? Eis que uma galera vai pensar o que é arte, por que a arte tem que sempre seguir os padrões que ninguém questiona e etc. Afinal, eu não posso ampliar o conceito de arte? E os caras vão falar, arte pode ser tudo, arte é irracional, arte é ruptura, é bater de frente. E óbvio, para quem estava acostumado com os padrões bem fechadinhos de arte, o dadaísmo vai assustar, mas ao mesmo tempo vai ampliar a possibilidade de entender o que é arte, entender que há várias maneiras de você produzir, entender e criar as artes. O dadaísmo, ressalto aqui a figura do Duchamp, Marcel Duchamp. Ele é o cara que pegou um mictório, inverteu o mictório, deu o nome de A Fonte e disse, tadã, aqui é a minha arte. Quando ele faz isso, ele está questionando, afinal, a arte é só a Mona Lisa? A arte é só um quadro clássico numa parede? Por que eu não posso transformar o conceito, ampliar o conceito de arte? E aí o cara deu novas visões para outros artistas. Além disso, ele também, por exemplo, pegou um banco que tem um sentido específico, colocou em cima uma roda de bicicleta e disse, tadã, tá aqui a minha obra. E aí todo mundo fala, hã? Como assim? Quando ele faz isso, ele não está apenas inventando uma nova forma de arte, mas ele está ampliando, como eu disse, os conceitos de arte, dando novas possibilidades de criação de arte. Isso é revolucionário até os dias de hoje. E o dadaísmo tem presença constante no Enem, então muito atento aqui. Para fechar, sonhos, o inconsciente, confusão mental, o que eu estou tratando aqui? O surrealismo. Percebam novamente, aqui eu já tenho outro indício do que está tratando. É uma arte surreal, uma arte que você olha e pensa, meu Deus, isso é uma arte ou é o meu sonho que eu tive hoje? Os caras querem colocar nas telas aquilo que eles estão sonhando, aquilo que está no inconsciente. E uma figurinha que vai ajudar muito esses artistas a pensarem sobre o inconsciente, o onírico, né, que são os sonhos, é um cara chamado
Freud, um estudioso da psicanálise que também trata das questões do nosso inconsciente, dos sonhos e etc. Então, os artistas vão beber um pouco dessas ideias. Ressalto aqui um cara, o autor daqueles relógios moles que parece que estão derretendo, que é o Salvador Dalí. Ele faz as produções muito atreladas a essa sensação de que o que eu estou vendo é meio confuso, ao mesmo tempo uma sensação de lerdeza no movimento, algo meio realmente surreal. E aí o cara é a grande representação do surrealismo. Resumindo de alguma forma, vocês precisam entender que as vanguardas europeias, elas buscam romper. E ruptura gera muito choque. Ruptura gera, ao mesmo tempo, uma crítica, um susto, mas uma curiosidade. E claro, a ruptura, ela gera novas possibilidades. As vanguardas fizeram isso. Se observarmos o antes e o depois das vanguardas, a gente vai ver a quantidade de transformações que a arte, os artistas e até a própria sociedade fizeram. Espero que vocês tenham curtido. Até mais! E temos mais um conteúdo aqui e esse cai bastante no Enem. Inclusive, é o de porcentagem mais alta em quantidade de questões que caem esse assunto. Arte contemporânea. Primeiro, sempre, que características são da arte contemporânea? Ela vem depois das vanguardas, inclusive os artistas agora, nessa arte contemporânea, usam como inspiração as próprias vanguardas europeias e falam, tá na hora de a gente ampliar ainda mais. Como assim? Lá nas vanguardas, eles abriram um pouquinho as possibilidades de arte e agora na arte contemporânea vai se abrir outro grande leque para múltiplas coisas, múltiplas características. Sendo que, o que nós temos nesse momento? Uma sensação de que o mundo está muito mais acelerado e isso faz com que as pessoas questionem e queiram também expressar isso. Vamos lembrar que cada vez mais estamos no mundo globalizado, as tecnologias estão cada vez mais unidas e isso, claro, vai influenciar. Eu estou aqui, mas eu sei o que está acontecendo lá e logo vai influenciar no que eu quiser produzir de arte. O mundo está conectado e as pessoas, elas fazem parte dessa conexão. Um outro detalhe, agora eu não tenho mais uma preocupação em querer produzir uma arte que vá durar, que vá se perpetuar, como, por exemplo, uma Mona Lisa. Eu vou ter agora um objetivo de fazer uma arte que não é ela que dura, mas é a ideia dela que dura. Então, talvez eu produza algo que vai durar 2, 3 minutos. Não tem problema. Agora, pode ser efêmero, porque a sociedade ela é volátil também. Ela se acaba rápido. Agora, o que permanece é o quê? É a ideia. Por isso a gente fala uma palavrinha mágica de arte contemporânea, efemeridade, uma sensação de que as coisas se vão muito rápido. Outro detalhe, eu vou usar na minha arte outras misturas de tecnologia, de linguagens, ou seja, eu vou usar vídeo, ao mesmo tempo eu vou fazer um movimento, eu vou pintar, eu vou dançar, eu vou usar de várias formas, de várias estratégias para produzir a minha arte. Agora, todas essas características, elas dão o primeiro passo aqui nos anos 60 nos Estados Unidos com a chamada pop art. E nós temos um cara chamado Andy Warhol. Ele é o cara da pop art, o cara que vai olhar para a sociedade das massas, do consumo, e vai dizer, bom, eu vou usar até a própria sociedade, tudo o que ela está fazendo, na minha arte. Eu vou pegar imagens que estão no dia a dia das pessoas e eu vou produzir arte. Eu vou pegar a Marilyn Monroe, uma imagem que todo mundo conhece, e vou reproduzi-la. O Che Guevara, o Mickey Mouse, tudo que está na cultura de massa, ou seja, está no acesso de todo mundo. A partir daí, ele começou a abrir esse leque. Leque que vai cada vez mais ampliar, porque agora a galera vai querer questionar, refletir e provocar uma inquietação no espectador. E aí nós temos outros movimentos surgindo aqui, como o minimalismo,
que é bem como diz a palavra, mínimo, mais enxuto, formas geométricas. Eu não quero coisas tão informativas, tão cheio de detalhes. Eu quero algo mais contido para mostrar que essa sociedade está trazendo outras características. O nome mínimo vem daí, formas geométricas vão ser muito utilizadas. Eu vou ter a street art, onde eu tenho Banksy, que é o misterioso homem inglês que ninguém sabe, nunca ninguém viu esse homem, mas ele vai pelas ruas e faz a sua arte de rua. Por isso, street art é uma arte que eu vou produzir na rua. Eu uso o cenário urbano como uma tela, e uma tela que vai ser cotidianamente visitada pelas pessoas. E, novamente, é uma arte que fica na rua, logo ela também vai ser efêmera, ela não vai durar para sempre. Mas o importante é que a ideia permaneceu, aquilo marcou e vai marcar as pessoas. Eu também tenho a body art. Se a street art usa a rua como a sua tela para exposição, a body art usa o corpo como uma forma de se expressar artisticamente. Eu vou, por exemplo, ficar numa exposição mexendo no meu braço até me machucar. Eu estou usando o meu corpo como suporte para expressar a arte. A body art, ela traz isso, a interação entre o próprio artista e a proposta de arte. É uma vivência. Um grande detalhe, aqui na arte contemporânea, a ideia de vida junto com a arte ela é muito forte. Eu quero integrar. Uma outra ideia de integrar aqui é land art, uma arte da terra. Uma arte que sai dos museus também, como, por exemplo, street art, que sai desses espaços e vai para a rua, vai para o meio ambiente. Por exemplo, eu vou no meio de um lago e eu, junto com tudo que a natureza me propõe ali, me coloca, eu vou usar aquilo para criar uma arte. E um detalhe, de novo, ela é efêmera. Por eu estar fazendo no meio do meio ambiente, no meio do espaço da natureza, eu sei que ela não vai durar para sempre. Mas, de novo, eu estou usando a arte e a natureza. Eu sei que o momento aquilo vai se desfazer por causa da chuva, do sol, mas a ideia permanece. Esse é o grande foco também da arte contemporânea. Ela não quer deixar o seu objeto criado durar para sempre. Ela quer deixar a ideia na cabeça. E, de novo, ela quer questionar, refletir e provocar. Provocar a inquietação no espectador, inclusive na própria sociedade. Questionamentos como o que é arte, para que ela serve e assim por diante. Então, aqui são algumas das características no que diz respeito à arte contemporânea. Daqui a pouco a gente tem mais ainda. E para fechar o nosso aulão, eu trago aqui para você o seguinte: arte no Brasil. Vamos colocar aqui alguns pontos que o Enem gosta de cobrar quando fala de Brasil, arte, cultura, identidade. Então vem aqui. Primeira coisa, vamos refletir sobre o conceito de patrimônio. Patrimônio, um bem, é algo que pertence a gente. No caso, pensando patrimônio cultural, nós precisamos entender que costuma se dividir de duas formas. O material, que é um patrimônio concreto, é aquele patrimônio como Cristo Redentor, por exemplo, que ele está ali, ele é concreto, ele é de pedra e cal, como diriam os pesquisadores de patrimônio. E temos o imaterial, que não necessariamente é o resultado final. Vamos pensar aqui, as paneleiras lá das goiabeiras. Bom, elas lá, não é a panela em si que é o patrimônio, mas é a forma como se faz essa panela. É um grupo específico de mulheres que tem uma forma de fazer, tem uma história por trás. Então, são esses fatores. De novo, patrimônio imaterial não é o bem finalizado, e sim a forma com que se faz esse patrimônio. Por isso a gente fala artes do fazer. Vamos pensar nacionalmente, mundialmente conhecido, o frevo. Não é o ato da sombrinha ali dançando, mas é toda aquela história que tem por trás. É a história de um povo, de uma cultura, uma identificação com aquele evento. Então, patrimônio material, concreto, e o imaterial, você não toca nele, mas ele está ali. Outro ponto que também se fala de arte no Brasil é o modernismo. No início do século XX, alguns grupos de intelectuais, artistas, literários começaram a olhar para a Europa, ver as mudanças que estavam acontecendo lá e falar: vamos trazer alguma coisa para o Brasil?
Bora! Vamos trazer alguma coisa, mas vamos também romper com o que já existe aqui no Brasil? Vamos romper com o tradicional aqui no Brasil? Melhor ainda, vamos romper e construir algo do Brasil, da cultura brasileira que represente esse Brasil? E o modernismo vem com isso. Ele traz o grande marco desse acontecimento, desse evento artístico, é a Semana de Arte Moderna. Mas não é somente a Semana de Arte Moderna, não. Aqui a gente diz que inaugura o modernismo no Brasil. Mas ao longo dos anos ali, a gente vai ter os artistas pensando, refletindo, inovando nas pinceladas, se inspirando, por exemplo, no impressionismo, no expressionismo, trazendo o concretismo em algumas obras. Tarsila do Amaral faz bastante isso. Lembrem-se do Abapuru, bem amarelinho, aquelas cores tropicais, enaltecendo a cultura e a história do Brasil. Então, aqui é um ponto extremamente importante. Além disso, quando se fala no arte no Brasil, quando se fala de história do Brasil, a gente sabe que existem 3 povos que contribuíram para a nossa formação. Os europeus, que é a base mais comum, cultural, vamos dizer, que a gente acaba incorporando no dia a dia, os indígenas e os africanos. A cultura dos povos indígenas e dos povos africanos nos formou. E essas culturas estão cotidianamente na nossa vida, só que a gente às vezes não percebe e ignora. E o Enem gosta de pegar esses conteúdos e jogar aqui. Para poder você acertar, olha aqui. A cultura indígena produz muito estilo que a gente considera arte, arte plumária, as cestarias também. E aí eu ressalto um acontecimento agora desse ano. Na arte plumária há um debate sobre o manto tupinambá, um objeto valiosíssimo da nossa história que lá no século XVII foi roubado por Maurício de Nassau, Brasil holandês, e foi levado para fora do Brasil. E ele decidiu presentear o rei dinamarquês com essa obra-prima e que é de uma riqueza cultural para o nosso país. Há um debate de esse manto precisa voltar para cá, porque ele faz parte da cultura, da identidade e da história desse país. Há um debate, não só no quesito Brasil, mas também África, sobre isso, sobre objetos que precisam voltar para o seu lugar, um lugar onde eles têm cultura, identidade e história. Ressalto também, com relação à cultura e à história dos povos indígenas, que pela primeira vez na história, a nossa Constituição, produzida lá em 1988, pela primeira vez foi traduzida para uma língua indígena. Isso representa o quê? Uma consciência de que nós temos uma cultura, uma história envolta nesse povo e que precisa ser valorizado e problematizado. Por isso, tem chances do Enem cobrar aqui. Outro detalhe, quando se fala de cultura africana ou afro-brasileiros, não tem povo mais musical que os africanos. E quando eles, forçados, vieram para a América e vieram para o Brasil, eles trouxeram, para além de suas experiências de vida, trouxeram a sua cultura, a sua compreensão de mundo, a sua espiritualidade. As religiões que nós temos no Brasil, que configuram as religiões de matriz africana, ou até mesmo as festividades, os instrumentos musicais. Já ouviu falar do samba? Aquilo que é bem característico da história do Brasil é algo diretamente associado a essa musicalidade que vem da cultura africana. Isso é extremamente importante. Até mesmo costuma-se falar que o Brasil é o país do carnaval. O carnaval já existe muito antes, até mesmo muito antes da formação da nossa sociedade brasileira. Mas aqui ganhou novas faces, graças a quem? À musicalidade, aos tambores africanos, aos tambores das pessoas escravizadas que iam para as ruas e festejavam da sua maneira, uma forma também de resistência. Para fechar, falou em resistência. Povos indígenas e africanos sempre estão na luta. Eles lutaram e lutam para serem reconhecidos e também para poder todo mundo saber das suas histórias. E, de novo, o Enem vem com as questões para que a gente faça essa reflexão. As culturas brasileiras, elas são múltiplas e a boa base aqui está nas indígenas e na africana. Certo? Eu espero que vocês tenham aqui visto um pouquinho do que pode cair no Enem e se vocês querem saber muito mais, acessa, que aqui a gente tem o segredinho para se dar bem no Enem. Falou? Até a próxima!